Olá, turma do nono ano, olá, queridos alunos, que é o professor Gilson dos Santos. Estamos nós iniciando mais uma aula do componente curricular Geografia. O objeto do conhecimento da nossa aula de hoje é os tigres asiáticos. Vocês podem fazer a leitura no livro didático das páginas 110 e 111, no capítulo 3, que estamos estudando a Ásia, em específico, na aula de hoje, os tigres asiáticos. Na década de 1970, 4 países da Ásia, a Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan, apresentaram um acelerado processo de industrialização. Em razão da agressividade da economia desses países, eles ficaram conhecidos mundialmente como tigres asiáticos. Tigres asiáticos, esse termo faz menção ao desenvolvimento intenso e contínuo desses países, que lhes permitiu assumir uma posição competitiva no comércio internacional. Então, professor, por que esses países realmente receberam esse nome de tigre, receberam o nome de um felino, né? Os tigres são animais ferozes, rápidos, são animais agressivos e exatamente era dessa forma que estava a economia, a industrialização desses 4 países. Estava uma economia acelerada, rápida, estava uma economia agressiva. E aí então eles foram batizados como tigres asiáticos. O modelo industrial desses países é caracterizado como IOE, ou seja, industrialização orientada para a exportação, para vender para fora. Ou seja, as indústrias transnacionais que se estabeleceram nesses países e as empresas locais implantaram um parque industrial destinado principalmente ao mercado exterior e não ao mercado interno. Os novos tigres asiáticos. Em consequência do grande desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, houve uma expansão para os países vizinhos do Sudeste Asiático, o que proporcionou um processo de industrialização na Indonésia, no Vietnã, na Malásia, Tailândia e Filipinas. Então, esses últimos 5 são os 5 países que também receberam esse título, foram batizados também como os novos tigres asiáticos, porque esses países também receberam investimentos, negócios no seu território e que levou ao desenvolvimento, não tão quanto os 4 originários, mas também teve grande destaque na sua economia. Nesses novos tigres foram instaladas indústrias tradicionais, como as indústrias têxteis, calçados, alimentícia, as indústrias de brinquedos e produtos eletrônicos. Nesses países, a mão de obra menos qualificada que é encontrada nos 4 tigres originais, porém muito mais barata. Milhares de pequenas empresas criadas e planejadas em outros países no mundo. Esse é o grande diferencial dos novos tigres asiáticos para os tigres originários, que lá hoje tem uma mão de obra mais qualificada, mais cara. No entanto, os novos tigres asiáticos são indústrias mais tradicionais e, no entanto, são países que a mão de obra é menos qualificada e, em consequência, também mais barata, né? Aqui eu trago para vocês o mapa dos tigres asiáticos. Os originários, esses de vermelho, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. E aqui também os novos tigres asiáticos, que é esses que estão aqui de amarelo. Os principais fatores que contribuíram para o desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos, quais foram? Grande apoio governamental, investimentos em infraestrutura, transporte, comunicação, energia, educação e qualificação profissional. E também financiamento das instalações industriais. Esses foram os principais
fatores que contribuíram o desenvolvimento econômico dos tigres asiáticos. Os lucros obtidos pelas indústrias nesses países ocorriam principalmente em virtude do exército industrial de reserva. O que é isso, professor? Grande quantidade de mão de obra disponível no mercado. Esse processo ocasiona a desvalorização dos salários pagos pelos detentores dos meios de produção. Esse fato é acompanhado por leis trabalhistas frágeis e pouco atuantes, como fatores que contribuíram para o elevado crescimento foram os incentivos tributários e os baixos custos para a instalação de empresas, oriundas de capitais externos. Então, fazendo aqui um resumo, as principais características dos tigres asiáticos: produção de mercadoria de alta competitividade no mercado internacional, substituição das importações pelo investimento de indústria ligeira, prioridade à oferta de produtos para países desenvolvidos, elevado crescimento econômico nos últimos anos, restrição às importações. Dentro do país existe uma série de regras para que não se compre produtos de países de fora, mas que consuma, os produtos produzidos ali. Grande desenvolvimento urbano nas últimas 3 décadas, com grandes investimentos nos setores. O aumento de salário, esses 4 últimos aqui, são características que levaram também a diminuir o crescimento desses países. Eles têm uma forte economia, mas nos últimos anos, no entanto, esse crescimento entrou em desaceleramento. O crescimento está desacelerado, o crescimento diminuiu. A concorrência com outros mercados emergentes, a intensificação da indústria de alta tecnologia e investimento em qualificação. Então, isso gera custos e, no entanto, diminui os lucros. Então, essas são as principais características dos tigres asiáticos. Então, turma, até a próxima aula e que Deus nos abençoe.